Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje vamos resolver juntos a questão de número 4 da prova de 2014 de Engenharia Elétrica, que é do assunto de eletromagnetismo. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o CP100 e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então? Eu recomendo que você tente fazer a questão, pause o vídeo, depois volte aqui e compare o resultado conosco, tá ok? Bom, quais são as teorias que a gente precisa para resolver essa questão? Um material, ou qualquer material, podemos calcular a sua resistência. Porque todo material tem uma propriedade que a gente chama de resistividade elétrica, que ela é dada pela letra grega Rho. Isso aqui é uma resistividade que a unidade é ohms metro. Bom, o que isso significa? Que a resistência de um material ela é dada por essa constante vezes quanto mais comprido o material que vai passar a resistência, então ao comprimento, e quanto maior a área, menos difícil fica para a corrente elétrica, então dividido pela área. Então, para a gente calcular a corrente elétrica, aliás, a resistência de um material, dado uma resistividade qualquer, a gente usa essa equação. Bom, existe também aqui dois condutores, que é um pouco mais de eletromagnetismo mesmo. Um condutor dessa forma, então, representar aqui. Imagine que o condutor esteja saindo do papel e este outro condutor esteja entrando, a corrente esteja entrando, tá? Pela regra da mão direita, a gente sabe que existirá linhas de campo magnético, elas serão circulares neste sentido aqui. E o outro que está entrando, também pela regra da mão direita, ela vai estar girando neste sentido. Aqui as correntes. Bom, você pode perceber que o campo magnético gerado por uma dessas correntes alcançará o campo magnético gerado pela outra e vai ter uma atração de forma que esses campos eles vão ser atraídos, esses condutores vão ser atraídos, vai existir uma força ou de atração entre eles ou de repulsão, tá ok? Bom, essa era um pouco da teoria aí do que vamos falar hoje, então vamos resolver essa questão. Vamos aqui resolver primeiramente a letra A. Bom, densidade de corrente, geralmente a gente representa pela letra J, ela é dada pela corrente que ultrapassa o condutor sobre a área desse condutor. Ele falou para mim que a corrente é de 2,5 kA, ou seja, 2.500 A. E a área desse condutor ela é dada por π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado. Então, eu tenho π, o diâmetro também foi dado que é de 25 milímetros, vezes 25 milímetros ao quadrado. Então, eu vou só substituir esse valor aqui, π sobre 4 vezes 25 ao quadrado, e a gente chega aqui, essa relação é de 5,09 ampere por milímetro quadrado. Tá aí a densidade. Bom, a segunda parte dessa letra A gente precisa calcular a resistência de um dos condutores. Então, resistividade, comprimento do condutor, área do condutor. Bom, então essa resistividade ela é 1,72 vezes 10 a menos 8. O importante aqui é reparar que essa resistividade aqui, ó, ela nos foi dada e ela está em ohms por metro. Então, a gente tem que tomar cuidado de usar as unidades todas em metros.
ou transformar isso aí para ohms. Então a gente vai usar tudo em metros. O comprimento dessa barra é de 10 metros. E a área é de 25 vezes 10 a menos 3. Então aqui é 25 vezes 10 a menos 3, que é o diâmetro. Isso aqui é o quadrado, π sobre 4. Então a gente chega à conclusão de que a resistência desse cabo é de 0,3507 miliohms, tá ok? Bom, e qual que é a perda? A perda no condutor, ela vai ser a resistência ou desse condutor vezes a corrente que passa nele ao quadrado. Só que são dois condutores, um que a corrente vai até até a célula de eletrólise e outro que volta. Então, eu preciso pôr o 2 aqui. Então, vamos lá. 2 vezes R. Eu vou pôr 0,3507 vezes 10 a menos 3, vezes a corrente, que é 2,5 vezes 10 mais 3 ao quadrado. Portanto, a potência de perda é igual de 4.383,7 watts. Isso é aproximadamente 4,4 kW, que é uma potência bem alta. Então vamos lá, vamos resolver aqui a letra B. A letra B, ele pede para a gente determinar a corrente de curto-circuito se houvesse uma falha. Bom, o que acontece aqui? Eu tenho aqui minha fonte, que tem uma resistência interna, tenho uma resistência aqui do cabo 1, chega aqui na nossa carga, e voltando aqui, eu tenho a resistência do outro cabo. Bom, ele está me falando qual a corrente de curto-circuito se houvesse aqui um curto-circuito na nossa carga. Bom, então a gente pode ver que a corrente de curto-circuito seria a minha tensão da fonte dividido pela soma das resistências. Então, a resistência interna mais 2 vezes a resistência dos cabos que a gente já calculou. Então, essa corrente aqui de curto-circuito seria, a tensão foi dada. A tensão é de 100 volts. A resistência interna ela é de 1.200 micro-ohms, muito importante a unidade, vezes 2 vezes. Bom, a nossa resistência R ela era 0,3507 miliohms. Então, eu vou transformar essa resistência em 350,7 micro-ohms. Então, vou colocar aqui 350,7. Tudo isso aqui está em micro-ohms. Então, eu vou multiplicar para 10 a menos 6 para transformar em ohms. Portanto, minha corrente de curto-circuito é igual a 52.592,83 ampere. Portanto, essa corrente que geralmente a gente usa cá é de 52,3 kA. Então, tá aí calculado nossa letra B. Vamos lá para a letra C. Bom, a gente pode ver que no nosso circuito, uma corrente está indo em um sentido e a outra corrente, então tá aqui, uma corrente vai em um sentido e a outra corrente no sentido oposto. Bom, essa primeira corrente aqui, ela está entrando no papel. Pela regra da mão direita, o campo magnético está circulando essa bobina no sentido horário. Bobina não, né? Esse condutor no sentido horário. Então, são várias linhas aqui concêntricas no sentido horário. Por sua vez, a corrente que... esse outro condutor aqui, o fio está no sentido contrário. Então,
as linhas de campo, também existirão linhas de campo e elas estarão no sentido anti-horário. Pela regra, a gente vê isso pela regra da mão direita. Então, tem aqui várias linhas que estão no sentido anti-horário da nossa bobina. Bom, e como que nós calculamos a força entre elas? Bom, todo condutor, ele produz um campo. Todo condutor, ele produz um campo. E esse campo é dado pela permeabilidade magnética, a corrente que passa por esse condutor, dividido por 2πr, em que R é a distância dele. Então, aqui está o centro do meu condutor. E eu tiver um ponto aqui, mais ou menos aqui, que está distante, R, então esse será o campo percebido. Então, qual que é o R que vamos usar aqui? Esse valor desse R, ou essa distância, é justamente essa distância aqui, distância entre os condutores. Bom, então a gente aqui pode ver que existe uma força que ela vai depender do campo e do eletromagnetismo, lá do ensino médio. A força é o campo vezes a corrente vezes um comprimento. E que comprimento é esse? Bom, as nossas espiras, elas estão paralelas aqui, certo? Então, tem uma corrente I indo nesse sentido e uma corrente I aqui. Bom, e eu posso pegar aqui essa unidade de comprimento aqui e chamar ela de L, certo? Então, quanto maior, seria como se tivesse forças distribuídas. Então, seria aqui, ó, vários vetores forças aqui, ó, agindo. E como nós não queremos saber o valor final, mas sim uma força por metro, peguei 1 metro aqui, e quero saber essa força, a gente vai usar sobre L. Então, o que eu quero calcular é F sobre L, que basta eu multiplicar o campo pela corrente. E quem que é o campo? Eu posso escolher um dos dois condutores, desde que eu me lembre que a corrente é do segundo condutor. Ou seja, se eu pegar o condutor 1 aqui, vou chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2. Enfim, B é igual a densidade do campo vezes I1, que é a corrente que passa nele, dividido por 2πd, que é a distância, dr, enfim, qualquer que seja a distância. Bom, então a força por comprimento, ela vai ser μ0 I1 sobre 2πd vezes I2, que é a corrente do outro condutor. Então aqui a gente chega à conclusão de que F sobre L é igual a 4 vezes 10 a menos 7 vezes a corrente do curto-circuito, que é 52.592,83, mas elas são ao quadrado, porque são de igual módulo, né? Vezes 2 vezes π vezes a distância entre as barras, que é 20 centímetros. F sobre L, isso aqui fica igual a, que vai dar 2.760 newtons. Portanto, newtons metro, né? A força que fica submetida, isso aqui é aproximadamente 2,77 kN por metro. Ou seja, basicamente, se houver um curto-circuito, a resistência entre que segura essas barras tem que ser muito forte, porque ela pode quebrar o quadro elétrico que elas estão. Bom, e como são fios com correntes em sentidos opostos, elas estão se afastando, se repelindo. As forças estão se repelindo. Se fosse com sentidos iguais, elas estariam se atraindo, ok? Bom, vamos passar então para a nossa letra D.
A letra D a gente já até fez aqui algumas vezes para explicar os conceitos, mas as linhas estão dispostas dessa forma. Pela regra da mão direita, essa barra 1 aqui, a corrente está entrando no papel. Se ela está entrando, as linhas de campo estão no sentido horário. Essa outra aqui, as linhas estão saindo, então são linhas concêntricas aqui a barra, elas estão num sentido anti-horário. Então, está no sentido contrário da anterior, tá ok? Bom, essa era a letra D, a gente já tinha até resolvido anteriormente, tá ok? Bom, essa aqui é a letra E, que é uma continuação das outras, então vou desenhar aqui novamente. Então tem aqui as barras, as duas barras. E aqui estão os campos magnéticos. E ele quer que eu calcule um campo magnético aqui, resultante exatamente no ponto central. Se essa barra aqui da esquerda, ela está entrando, então a gente já viu que o campo magnético é no sentido horário, né? Então o campo magnético aqui está mais ou menos nessa posição. E essa outra aqui, tenho várias linhas concêntricas e uma exatamente no ponto. Então, essa aqui, o sentido do campo é contrário. Então, a gente percebe que existe dois vetores aqui e eles vão se somar. Por que dois vetores? Um devido a este campo magnético gerado aqui e outro a esse aqui. É mais ou menos isso aqui. Eu tenho fazer uma representação mais limpa aqui. E aqui no ponto central aí estão passando as várias linhas, né? As várias linhas. E existe um campo magnético aqui, eu vou representá-lo em vermelho, devido ao primeiro condutor, primeira barra. E um outro campo magnético aqui, também representado pela segunda barra, certo? Então, ele quer a soma dessas duas grandezas. A gente sabe que o campo magnético produzido por uma barra, ela é μ0 vezes a corrente que passa, vezes 2 vezes π vezes d. E qual que é a distância agora que a gente vai usar aqui? A distância é justamente da barra até o ponto que a gente deseja. Bom, só que ele quer a intensidade do campo magnético. E a gente sabe que H vezes μ0 é igual a B. Então, a gente substitui aqui e encontra que H é igual a corrente 2 vezes π vezes d. Bom, H devido ao ponto 1 é igual a corrente sobre 2π sobre d. E H devido ao condutor 2 é I 2π sobre d. Então, a gente pode combinar aqui e achar que o H total é igual a H1 mais H2. Portanto, o H total ele é igual 2 vezes a corrente, 2 vezes π vezes d. Então, escrevendo aqui, meu campo magnético total ele é igual a corrente de curto-circuito dividido por π vezes a distância. A corrente de curto-circuito é 52.592,83 ampere. Π, e a distância é 10 centímetros. 10 centímetros. 10 vezes 10A menos 2. Isso aqui vai dar um campo de 167,5 kA por metro. Tá aí respondido nossa letra E. Beleza? Bom, pessoal, essa era a questão de hoje. Espero ter ficado claro. Até o próximo vídeo. Tchau.